Olá, muito boa tarde. As mensagens dos textos bíblicos e os desafios que querem transmitir a quem nos escuta em cada tempo acontece com maior espontaneidade quando se conhece o contexto histórico e cultural que está na sua origem. Nos próximos minutos teremos a oportunidade de sugerir essa descoberta a respeito de 3 textos bíblicos, os que são lidos nas missas deste domingo. Uma análise que pediremos aos convidados do programa Eclésia de hoje, o Padre Nélio Pita e o Padre Robson Cruz. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Olharemos estes 3 textos que têm entre si uma temática comum, Padre Nélio. Os Evangelhos, em especial, são escritos para que aqueles que não conheceram o Jesus histórico tenham acesso à sua identidade, possam se relacionar com Jesus. A caminho de Jerusalém, Jesus lança a pergunta final: o que é que dizem os homens que eu sou? O que é que dizem a meu respeito? E podemos dizer que expectativas fazem a respeito da minha missão. Evidentemente que esta pergunta não fica fechada no grupo de discípulos, mas estende-se por todos os tempos, chega até cada um de nós, e é uma pergunta que nos incomoda, porque nós podemos ser batizados, podemos passar muito tempo na catequese, até podemos frequentar a Eucaristia, mas esta pergunta nunca foi suficientemente levada a sério, nunca foi suficientemente aprofundada, e Jesus pode aparecer apenas como um grande homem, um grande profeta, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o Messias, ele é o Deus vivo. Vamos ver isso. Veremos depois na análise mais detalhada deste texto. Perguntava antes ao Padre Robson também que sintonia encontramos entre os 3 textos que são propostos pela liturgia para este domingo. E vamos lá ver, sobretudo a primeira leitura, Zacarias, transforma-se num texto messiânico, ou seja, onde olhar para aquilo que trespassaram é um apontar, que é o mistério pascal, que vai revelar o próprio mistério de Jesus. Qual era a intuição de Zacarias quando falava de uma figura sofredora, entende, que fazia Jerusalém passar do luto da invasão, agora a alegria de se ver restaurada? Não é muito claro na profecia, mas é exatamente porque ela explica como é que Jesus realiza este tempo de festa e de júbilo para todo o povo, né? Que é pela sua Páscoa, que nos convidava exatamente a não nos escandalizarmos, que para chegar a este tempo de glória é preciso aceitar a Páscoa de Jesus. Vejamos de que forma é que isso aconteceu, a transmissão dessa circunstância aos primeiros discípulos. Vamos escutar o texto do Evangelho para depois o analisar. Um dia Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Padre Robson, de que forma é que é colocado assim em debate esta questão da identidade de Jesus? É curioso porque Lucas omite o contexto geográfico onde a cena se põe, não é? O episódio precedente é a multiplicação dos pães e que Lucas só põe uma, portanto, enquanto Marcos desenvolve um período mais longo com uma segunda multiplicação de pães, logo a seguir a ver um milagre, não é? Jesus põe a pergunta: quem dizeis vós que eu sou? Porquê? Porque o milagre não é a condição para acreditar, não é? Aliás, o milagre às vezes pode levar à compreensão contrária, que é o milagre faz ver apenas o taumaturgo, a pessoa que realiza prodígios. E a forma que Jesus quer se pôr é exatamente outra. É um Messias que assume um itinerário de morte e ressurreição para salvar. A palavra que Pedro põe na sua boca, não é? Tu és o Messias de Deus,
é uma palavra revestida de ambiguidade. E por isso, Jesus vai mandar, digamos, que eles não digam a ninguém. Por quê? Porque dizer na Palestina do século I que o Messias vinha, podia-se pensar numa forte componente política nacionalista, vão restaurar a independência do Estado de Israel. Podia ser pensado apenas como uma estrutura civil, entende, de refazer a justiça aos mais pobres. E o que Jesus fala é da salvação, tornar os homens próximos de Deus, tornar o homem amigo e íntimo do próprio Deus. E é por isso que o silêncio, entende, obriga a que só depois da Páscoa de Jesus eles possam perceber. Por fim, o mesmo ritmo que aparece nos outros evangelistas sinóticos, não é? Se alguém quiser seguir-me, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz de todos os dias e siga-me. Exatamente nesta lógica, que aquilo que Jesus oferece como percurso é fazer-se dom para, de facto, ser glorificado. Mas terá sido a melhor estratégia de Jesus ter apresentado um projeto de libertação onde, enfim, o que apresentava primeiro era a necessidade da cruz? Eu acho que é a única estratégia possível, não é? Porque nós agora andamos a discutir novamente a dimensão do populismo das mensagens, que é, no fundo, as pessoas nas campanhas políticas procuram agradar os seus potenciais eleitores, não é? A mensagem de Jesus não está condicionada por isso, pelo populismo. O que ele propõe é um caminho para reencontrar a vida. É por isso que é uma mensagem de 2 milénios? É, e, sobretudo, uma mensagem que se prova a si mesma. Quem encontra a Cristo, entende, descobre uma felicidade, uma plenitude tão grande que pode estar por trás das grades e sente-se livre. Pode ser o mais pobre, mas sente-se o mais rico. Pode, porventura, viver um sofrimento atroz na doença, mas experimenta, digamos assim, uma vida como poucos que, porventura, tendo todas as outras comunidades, apenas andam indecisos e inquietos no seu coração. Padre Nélio, eu referia há pouco o Padre Robson, esse populismo que muitas lideranças procuram nos dias de hoje, onde, por vezes, antes até do exercício de qualquer liderança, se fazem sondagens, fazem-se estudos de mercado para perceber de que forma é que o líder se deve comportar. Fazem-se perguntas às pessoas a respeito do líder. Creio que não terá sido essa a preocupação de Jesus. De todo. Jesus foi bem claro, não teve mensagens, digamos, sedutoras neste sentido de procurar cativar novos membros. Ele apresentou uma mensagem, se quisermos, sedutora, mas porque é verdadeira, porque é autêntica, porque ajuda-nos a nos libertarmos de nós mesmos, daquilo que nos escraviza, daquilo que são rotinas, daquilo que são pensamentos, daquilo que são ideologias que escravizam o homem. E nesse sentido, quando nós percebemos e sintonizamos com essa verdade, percebemos também que há um caminho a percorrer, que é um caminho de renúncia a si mesmo. Nós todos nascemos programados, de alguma forma, para estarmos apegados àquilo que nos traz prazer. Uma criança mal nasce... Para estarmos apegados. Apegados, isso mesmo. Sim. Para tirarmos partido daquilo que nos dá satisfação e evitarmos aquilo que é fonte de conflito e de mal-estar. Nós vemos uma criança, quando ela nasce, ela naturalmente sabe muito bem onde é que encontra o prazer. E encontra prazer no peito da mãe, apegada à mãe, no colo do pai. Portanto, tudo isso é verdade. À medida que ela vai crescendo, e o crescimento obriga precisamente a essa separação. Mas na vida, digamos, numa fase adulta, nós, com outros objetos, continuamos a querer estar ligados aos braços de uma mãe, àquilo que nos traz prazer. E seguir Jesus significa, muitas vezes, deixar isso e pensar naquilo que pode ser o prazer, a satisfação, na alegria do outro, em sacrifício do nosso próprio bem. Ora, essa mudança, essa descentralização é, de facto, uma ginástica mental que, humanamente, é quase impossível se não tiver, digamos assim, o apoio da graça divina. Se não for uma motivação divina, uma motivação, digamos, superior, nós continuamos agarrados àquilo que são aquilo que me dá prazer, que pode ser apenas a conta bancária, o carro, as minhas férias, os meus sapatos, essas coisas que aparentemente me trazem felicidade. E ser cristão obriga-me a descentralizar-me,
obriga-me a ver com outra forma, a pensar no outro, e isso é libertador. Isso realiza o homem na sua essência. Isto dá prazer também? Eu acho que não só dá prazer, como dá uma outra coisa que é muito mais do que prazer, que é paz interior. Sentido para a vida. Perceber que a nossa vida tem sentido. Quando chegarmos ao final da nossa vida, essa pergunta vai ser a pergunta fundamental. A nossa vida foi uma vida vivida em função dos outros, para promover os outros, ou foi uma vida em si mesmada, isto é, fechada sobre si, apenas preocupada com as suas coisas? Essa é a questão fundamental. Ainda sobre o Evangelho. Sim, força. Ainda sobre o Evangelho, penso que esta identidade que Jesus, no fundo, põe sobre a mesa é uma reflexão a propósito da sua identidade. Afinal, quem sou eu? E nós temos acesso, podemos aceder à identidade do outro, o outro que é sempre um mistério. Nós nunca sabemos quase nada sobre o outro, mas o que sabemos é sempre através da relação pessoal. Nós podemos ler umas coisas, nós podemos ouvir dizer que o outro disse que ele era assim, mas são sempre saberes muito parciais, muito limitados e alguns deles muito distorcidos. Para nós conhecermos uma pessoa, nós temos que manter uma relação constante com ela, temos que comer com ela, temos que dormir com ela quase. Ora, com Jesus não existe acesso à identidade, não existe conhecimento de Jesus se não houver precisamente essa relação de proximidade com uma pessoa viva, porque não é um Deus morto, é uma pessoa viva. E essa relação estabelece evidentemente na oração, na reflexão da Palavra de Deus, na participação na Eucaristia. Por isso, tudo isto não é dispensável. Nós pensarmos que, pelo facto de sermos batizados ou termos andado na catequese há muito tempo, já sabemos tudo, é, digamos, uma afirmação própria de quem não sabe nada. Em causa está uma experiência a fazer. São experiências. Temos de seguir na análise aos textos bíblicos que escutam nas Eucaristias deste domingo. Padre Robson, na primeira leitura da profecia de Zacarias, no capítulo 12, o que é que se promete? De que dias se fala quando haverá grande pranto em Jerusalém? O capítulo 12 do livro de Zacarias fala de que depois de uma restauração física, ou seja, Jerusalém recupera a sua autonomia e o seu esplendor, trata-se agora de uma restauração espiritual. E como é que essa restauração espiritual acontece, não é? Por um rito estranho, quer dizer, ao mesmo tempo que Deus derrama um espírito de piedade e de súplica, não é? O povo é chamado a refazer toda uma atitude de luto para que se manifeste perfeitamente a salvação. Repare que esse ritmo pascal é de alguma forma antecipado aqui. Significa que o luto é pelos acontecimentos do cerco de Jerusalém, nos capítulos anteriores de Zacarias, ou o luto é pela morte desta figura, que é o dador do Espírito, não é? Repara que nós não podemos ir perguntar ao profeta, tanto tempo depois, né, o que é que aconteceu. É certo que há aqui algumas referências, né? Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como houve em Hadad Rimon, na planície de Megido. O acontecimento não é objetivamente claro. Será a morte de rei Osias, não é? Na batalha de Megido, que deixou todas as expectativas de Israel ser independente e glorioso antes do exílio, e, portanto, a morte de Osias vai fazer que os seus sucessores entrem numa espiral de corrupção e de alianças desastrosas que levarão à invasão de Babilônia, não é? Será que é esse luto, a morte de Josias, que ia conduzindo o povo à ruína? Mas o facto é que aqui diz, é o próprio Deus que agora, nessa dinâmica de passar do sofrimento à vida, não é, vai derramar, como numa fonte de água pura, não é, um espírito sobre todo o povo. Que referências encontramos neste texto, que é pequeno, que referências encontramos a Jesus, ou sobre Jesus? Vamos lá ver, é exatamente isso, quer dizer, o lamentar-se, o mistério da Páscoa de Jesus, não é, precede, digamos assim, a grande salvação. Mais ainda, a nascente para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém é o próprio Cristo que o Novo Testamento, de forma concorde, em tradições independentes, como Mateus e Lucas, afirmam sempre, Jesus é o filho de Davi. E Jesus aparece descrito nos Evangelhos sempre como
aquele que nos enviará o Espírito Santo, aquele que na sua glorificação veio restaurar todo o povo. Padre Nela, só análise este texto. Há textos que têm... Este texto não só fala de uma figura enigmática, aquele que vai ser trespassado, mas ele, digamos assim, nós só entendemos à luz de determinados acontecimentos. E a tradição cristã interpretou este texto à luz da entrega total de Jesus. Jesus é aquele que trespassaram, o Filho unigênito, o Filho primogênito. Portanto, esse texto tem sentido à luz do acontecimento de Jesus Cristo. Penso também que todas as sociedades, e a nossa não é também uma exceção, vivem muitas vezes com tensões internas, conflitos, e que precisam de uma espécie de bode expiatório, de alguém para trespassar, de alguém para, digamos, resolver os conflitos. E este texto, de certa forma, alude a essa figura, e Jesus é, digamos assim, o cordeiro sobre o qual cai o pecado, cai a raiva, tudo aquilo que são as tensões acumuladas dos homens, são colocadas sobre Jesus. E, nesse sentido, Jesus é aquele que reconcilia os homens entre si e reconcilia-os também com o próprio Deus. De forma definitiva. De uma forma definitiva. Avançamos para a segunda leitura que se escuta neste domingo, o Padre Robson, na Carta aos Gálatas, no capítulo 3. Em que contexto surge essa afirmação: todos vós sois um só em Cristo Jesus? Os Gálatas pensavam que a perfeição vinha de uma consciência tranquila pela observação de preceitos, não é? E São Paulo está a insistir: a perfeição não vem pela observância de preceitos, vem pelo dom que nos foi concedido, que pela fé fomos tornados filhos adotivos de Deus. E quando o ponto de observância não se trata de algo que eu faço, mas algo que eu acolho com humildade e que depois sou chamado a manter, então aquilo que distinguia muito claramente as pessoas no tempo, dentro da sinagoga, o homem e a mulher não ficam lado a lado, os espaços são diferenciados. Dentro da sociedade grega, o escravo e o homem livre, o cidadão, não convivem nas mesmas coisas, não têm os mesmos direitos. E Paulo diz: não vamos aplicar essa ideia de distinção entre perfeitos e imperfeitos, puros e impuros, homem, mulher, escravo ou homem livre, gentio ou judeu, às coisas de Deus. De Deus nós recebemos o dom, a graça de nos tornarmos filhos. E aquilo que nos identifica a todos é isso. É pela dignidade de sermos filhos de Deus que somos chamados, de facto, a participar em todos os bens de Cristo. E com isso, Paulo está a dizer, não que as diferenças não existam, elas existem de facto, não é? Mas que não são as diferenças que contam a nível da comunidade cristã. Análise do Padre Nélio, a partir também até da própria experiência paroquial de uma comunidade, estas diferenças emergem naturalmente? No fundo, aquilo que é a tentação do homem do tempo de Paulo e do tempo de Jesus continua a ser a mesma tentação. Isto é, nós pensarmos que pelo cumprimento do conjunto de leis nós temos direitos adquiridos, nós temos méritos, nós temos, digamos, uma postura de privilegiada em relação a outros que não são cumpridores. Este, digamos, é o papel organizador da lei. A lei tem um papel fundamental e é tão fundamental, tão importante, que para alguns é quase mais importante do que o próprio Deus. Isso é comodismo? Porque a obsessão deles é o cumprimento da lei. Compreende? A segurança Sim, que o cumprimento traz. Não é? Se calhar Isso mesmo por causa desse comodismo, não é? Desse comodismo e porque, digamos, que aquilo que não está na lei deixa-os numa situação de angústia, de ansiedade, de dúvida. E o importante aqui é dissipar todas as dúvidas, todas as sombras. O importante é ter uma lei clara para que eu obedeça claramente a essa lei e que, obedecendo, me sinta, digamos, tranquilizado, com a cabeça livre de culpa. E isso, digamos, coloca-me numa situação, em relação ao outro, de superioridade. Mas qual é, digamos assim, a postura daqueles que, por exemplo, conhecendo a lei na sua profundidade, não conseguem cumprir a lei? Qual é a postura dessas pessoas? Podemos pensar.
A postura dessas pessoas, que é o que acontece e é o que Jesus denunciava de uma forma muito clara, é uma postura muitas vezes hipócrita. Isto é, as pessoas não cumprem, mas estão sempre a dar recomendações aos outros, a dizer o que devem ser, a aparentar serem grandes cumpridores. Quando nós sabemos que nós somos fracos, ninguém cumpre a lei 100%. Isto é, nós somos feitos de uma matéria que é incapaz de levar ao cumprimento da perfeição da lei. E um terceiro aspecto, um terceiro tipo de pessoas, que são pessoas que dizem assim, não, esta lei é muito difícil, a lei de Deus é muito difícil, então nem tento, não consigo. Excluem-se. E sentem-se realmente excluídos e vivem uma vida completamente excluída. Sentem um mal-estar com isso às vezes, mas optam por viver neste... Ora, isto também não é bom. E é por isso que Paulo... A via mais acertada qual é? Paulo fala-nos de uma nova plataforma, digamos assim, de um outro universo, de um outro ambiente, em que o organizador não é a lei, mas é a fé em Jesus Cristo. E é essa fé em Jesus Cristo que me torna irmãos uns dos outros. Esta frase extraordinária, este princípio extraordinário, formulado desta forma tão bela, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem, nem mulher. Isto é, digamos assim, uma outra realidade, uma nova perspectiva que nós, os cristãos, temos dificuldade às vezes em sintonizar. Porque tendemos naturalmente a categorizar homem, mulher, rico e pobre, sábio e ignorante, refugiado e não refugiado. Portanto, tudo isto são esquemas que nós naturalmente temos interiorizados e que servimos desses esquemas para a vida cotidiana. Só que o que Paulo nos pede, Jesus nos pede, é para irmos além desses esquemas. Irmos à nova plataforma. À nova plataforma. Fica esse desafio de pautarmos tudo por essa adesão da fé em Jesus Cristo. Agradeço-vos, Padre Nélio e Padre Robson, terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar os 3 textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Mais logo o programa Eclésia faz de companhia na Antena 1 pelas 22h45. Pode-se voltar. Bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.